Fechamento de novembro, expectativa de um dezembro também positivo. É isso, Rodrigo Moliterno? Exatamente. Como tivemos um novembro bastante agitado, a expectativa dos mercados é que dezembro continue também com essa agitação toda e bastante expectativa dos mercados quanto à vacina e um montão de coisa aí que vem pela frente, né? Eu acredito que o ingresso do investidor estrangeiro foi a pauta no mês de novembro. Em dezembro, o que os investidores vão monitorar é se a gente vai continuar se beneficiando desse fluxo. O que vale a pena a gente colocar aqui, rapidamente, é o movimento dos mercados acionários. A gente está num ambiente global sem taxa de juros, com muitas economias desenvolvidas até com taxa de juros negativo. Tem essa busca por rentabilidade. Quando a gente olha os mercados acionários lá fora, normalizando, colocando eles em dólar, que é uma maneira da gente conseguir parear todos esses mercados, a gente vê que o mercado doméstico, o mercado brasileiro, o Ibovespa, ainda não conseguiu se recuperar no nível pré-pandemia, tem espaço para andar. Então, como muitos mercados lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, já andaram muito, a gente sabe que tem essa busca por rentabilidade por parte do investidor estrangeiro. Então, a gente termina novembro com um fluxo aí, um ingresso um pouco acima de 30 bilhões de reais do investidor estrangeiro. Tem economias emergentes onde esse ingresso, esse fluxo foi muito superior. Eu acredito que nós poderíamos ter se beneficiado de um fluxo ainda maior se tivéssemos feito a nossa lição de casa. Infelizmente, a gente tem que trazer novamente aqui a questão do cenário das contas públicas. A gente tem essa pendência que é muito séria e que acaba, deixando a gente um pouquinho para trás, mas o ambiente em geral é positivo. A gente fechou novembro pós-eleição presidencial nos Estados Unidos, teve o desfecho, o melhor cenário possível, que era, a eleição do Joe Biden, sem a problemática que poderia ser causada pelo Donald Trump. Então a gente tem uma transição super razoável, o mercado otimista com as indicações, com a formação da equipe do Joe Biden com a Janet Yellen no Tesouro, que dá uma expectativa de que eles devem chegar a alguma resolução fiscal. O que a gente tem que acompanhar com um pouco mais de cautela, que eu pontuaria aqui, é em relação à Europa, como que a Europa vai conseguir chegar, nesse novo pacote fiscal. A gente sabe que por lá tem algumas restrições de liberação para cada país e isso pode trazer alguma implicação. Mas a gente ainda tem um ambiente global, que a gente se beneficia de toda essa liquidez. E quando a gente vem para o Ibovespa, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Rodrigo, com a gente, quais que são os setores ganhadores nesse mês de novembro? Então, vamos lá. Acho que você pontuou bastante a questão do nosso câmbio, favoreceu bastante esse fluxo de entrada que a gente viu em novembro. Acredito que a gente deve permanecer vendo esse fluxo aí para o mês de dezembro. Ainda tem bastante setores favoráveis para essa chamada de recurso do investidor estrangeiro, se aproveitando ainda das, vamos chamar assim, distâncias que os setores estão do atual nível da Bolsa. Então, só para a gente pontuar um pouco, a Bolsa em novembro está fechando aí com 15,9% de alta no mês, tá? É uma alta bastante expressiva, porém no ano ela ainda continua com uma queda aí de 5,8%. E dentre os setores, como a gente até vinha já alertando, os setores vencedores no mês de novembro foi o setor financeiro e o setor de construção civil, tá? Então o setor financeiro teve uma alta de 16,90 no mês, enquanto o setor de construção civil e imobiliário teve uma alta de 16,40. Ambos ainda permanecem no ano com uma queda ainda expressiva, 17,40 no financeiro e 27,40 no imobiliário. Então, eu acho que esses setores ainda têm muito ainda a atrair os investidores, mesmo porque os resultados das empresas desses setores, tanto dos bancos quanto das empresas de construção, foram resultados sólidos, bastante forte no terceiro trimestre, tá? Então, que vem mostrando realmente aquela lição de casa feita pelos bancos, feita pelas construtoras, e a conjuntura, de certa forma, ainda que a gente tenha a nossa questão
fiscal pendente, mas a leve retomada das economias, a reabertura do comércio, de certa forma a gente teve um aumento de emprego. Isso daí fez com que, vamos chamar assim, a base, principalmente do setor de construção civil, se fortalecesse, que é o que demanda muito desse setor, é a confiança da economia para que ele possa continuar expandido, uma vez que o investimento nesse tipo de setor é um investimento que de longo prazo, por parte do cliente comprador dos imóveis. Obviamente, e por parte das empresas, para ela lançar um empreendimento é algo que vai maturar daqui 2, 3 anos, então você precisa ter uma condição, ou pelo menos uma expectativa de uma condição melhor aí da economia para que isso se desenvolva. Então esses dois setores foram o que mais despontaram no mês de novembro. Acredito que vão continuar sendo setores muito queridinhos para o mês de dezembro, vislumbrando justamente essa diferença que ainda tem para a Bolsa, né? Tem um espaço ainda aí a ganhar. E obviamente a gente não pode se descuidar de outros setores que também tem ainda potencial e talvez esteja num momento talvez de troca, sendo moeda de troca, como o setor de consumo. Ainda com toda aquela alta que ele teve anteriormente, nesse mês ainda teve uma alta de 8,9, mas no ano só está com uma queda de 4. Então é um setor, quando a gente olha, que tem bastante coisa ainda por acontecer, é um setor que é onde a gente encontra aí as empresas de e-commerce que vem ganhando terreno, tá? Foram as empresas que de certa forma se destacaram pandemia. Exatamente, logo que começou a pandemia, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, se destacaram muito, mas nesses último mês acabou sendo talvez as empresas que foram mais penalizadas. Mas a gente tem que lembrar que ainda esse setor de e-commerce, dentro aqui do mercado brasileiro, a penetração das empresas na população ainda é muito baixa, é algo em torno de 5%. Quando a gente olha lá para fora, a penetração do e-commerce na economia é algo em torno de 20% a 30%, chegando nos países desenvolvidos. Então, ainda é um setor que tem que se olhar com calma, com carinho. As empresas elas têm entregue resultado, apenas estão passando por talvez um momento de correção. Algumas incertezas. Na verdade, quando a gente olha para longo prazo, né, como não tem ainda uma penetração tão grande na população, dada a capacidade que ainda tem, né, desse setor, acredito que seja uma oportunidade razoável, só que acaba se tornando um pouco mais vulnerável à atual circunstância dessa questão de discussão de prorrogação ou não do auxílio emergencial, que acaba comprometendo ou não a capacidade de consumo, né, da população. Exatamente. Essa questão também da recuperação do emprego, que também mexe, né, na renda da família. Então, infelizmente, esse setor ele acaba ficando um pouco mais vulnerável a essas discussões de curto prazo. Exato. E acredito que agora para o mês de dezembro, a gente vai ter um mês bastante, talvez, parecido quanto de novembro, em matéria de recuperação. Então, e noticiário também, a gente vai conviver, ainda mais chegando no final do ano, com mais questões aí de vacina, com mais questões do Trump saindo, ainda que ele esteja fazendo uma transição pacífica, mas ele já começou, de certa forma, principalmente com a China, criar alguns ruídos. Vai deixar uma lição de casa para o Joe Biden dar uma pedalada em janeiro. Isso daí pode se transformar em uma volatilidade para os mercados. Então, eu acredito que a gente vai ter um mercado com volatilidade em dezembro, mas um mercado ainda numa tendência muito positiva. Tradicionalmente, o mês de dezembro ele tem um viés um pouco mais positivo. Exato. Então, lembrando que no ano, se eu não me engano, o Ibovespa deve estar acumulando uma perda ao redor de 5%. A gente teve um ganho ao redor de 16% só no mês de novembro, que ajudou essa recuperação do Ibovespa no 2020. Se a gente conseguir performar pelo menos a metade do que foi performado no mês de novembro, a gente consegue, né, encerrar 2020 no positivo. No positivo. Eu acredito que a gente vai conseguir, como você mesmo colocou, tá? Se dezembro for metade do que foi em novembro, exato, então a gente estaria falando em torno de 8%. A gente precisa de 5,8%, 5,7%
para entrar no território positivo? Eu acredito que sim, como normalmente dezembro é um mês mais positivo, é um mês que a gente fala que tem sempre o rally de final de ano para fechar as posições mais bonitas, coisa e tal. Não que seja essa a razão, mas obviamente acho que acaba ajudando, a gente tem, acho que, fundamentos que nos levam a crer que esse movimento de recuperação vai continuar aqui no Brasil. Haja visto que mesmo com o lockdown, mesmo a gente no estado de São Paulo voltando uma fase, então acredito que a gente deva ver isso daí. A gente ainda tem operações ainda por sair, né? A gente tem ainda um grande IPO para ser finalizado aí no término dessa semana, que parece que vai ser o maior IPO do ano. Então, e pelo que a gente tem escutado, a demanda está muito forte por esse IPO, não só do investidor de varejo, mas principalmente pelo investidor institucional. Então, isso daí deve também trazer mais fluxo para a Bolsa por conta desse IPO, e aguardar realmente o desdobrar do noticiário, principalmente no que você pontuou na questão nossa interna de Câmara, Senado, continuidade da votação, PECs, as reformas, e o externo continuar com esse bom humor positivo que a gente vem surfando nesse último mês. Então, se a gente tiver que colocar aqui alguns fatores que vale a pena acompanhar e que pode justificar uma volatilidade do mercado acionário, é essa questão fiscal, que infelizmente acaba impactando fortemente, né, nos ativos domésticos, e isso também vale a pena acompanhar quando olhamos para a taxa de câmbio. Esse risco ele é iminente, a gente não tem uma resolução ainda para o orçamento de 2021 e há uma indefinição de como será tocado o programa assistencialista, se vai haver ou não uma prorrogação do auxílio emergencial no próximo ano. Então a gente tem esse grande dilema. A gente sabe que as pautas dentro do Congresso, elas não estão vinculadas à eleição municipal, que, né, a gente passou pelo segundo turno agora no fechamento de novembro. Na verdade, a gente já vem ressaltando aqui há algumas semanas que está associada à eleição na Câmara e no Senado para as presidências dessas duas casas. A gente tem aí uma data muito importante, que é essa primeira semana de dezembro, onde pode sair alguma resolução, se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre poderão se reeleger, e isso é muito importante para a gente entender. E a sensação que a gente tem é que as pautas que são importantes devem andar só após fevereiro de 2021. Então a gente segue acompanhando esses desdobramentos, como que vai ser essa resolução para as contas públicas em 2021. Tem uma preocupação do investidor em relação à inflação. A gente sabe que tem uma pressão da inflação no curto prazo, mas deve haver uma normalização quando a gente olha para os IGPs, que devem fechar o ano acima de 20%, IGPM, o ano de 2020, mas 2021 ele já deve voltar para um patamar de 6%, uma desaceleração mais pronunciada ao redor da passagem do primeiro para o segundo semestre, e o IPCA que deve rodar na casa de 3,5%. Então, em algum momento, inevitavelmente, a gente deve ter uma elevação da Selic em 2021. A velocidade e o patamar vai depender muito dos desdobramentos em relação às contas públicas. Então, eu diria que esse processo de elevação da taxa Selic está mais associado à questão fiscal do que a um risco inflacionário. Então, a gente vai acompanhando esses desdobramentos agora no mês de dezembro, que são muito importantes para os ativos domésticos. Exatamente. Vamos aguardar que a gente continue tendo essa nossa recuperação no mercado acionário. Lembrando que nesse vídeo não estamos dando uma recomendação dos ativos, isso é apenas a nossa avaliação acerca do cenário macroeconômico. Tenham um bom mês de dezembro. Até logo.